a minha família, de sorte que tudo que eu sou, agradeço a Deus pela sua graça e misericórdia, por ter me trazido para o estado de Goiás, um estado muito abençoado, onde Deus tem colocado as suas mãos para abençoar este povo, esta gente. Queridos, nós estamos diante de um tema que eu digo que é um dos temas mais atuais, e por que não dizer o mais atual? Porque se trata de família. E quando se trata de família, se trata do maior patrimônio que Deus tem aqui na terra. Quando se trata de família, se trata da célula máter. Que isso significa? Isso é uma palavra latim, que na nossa tradução para português significa é a célula mãe da sociedade. Então nós entendemos que nenhuma sociedade é completa se não estiver família. E nenhuma sociedade é abençoada se não for composta de famílias abençoadas. Família hoje, que na sociedade em que vivemos não tem sido reconhecido o seu verdadeiro valor, a sua verdadeira importância. Se dizem até que casamento, família, diz que isso é uma massa falida. Isso na visão daqueles que perderam a noção do valor de família, que perderam a noção do valor de casamento, que perderam a noção de que família é a primeira instituição que Deus instituiu. Mas para nós que sabemos o que é isso, entendemos que esta sociedade só ainda está de pé, só não foi destruída completamente, porque existem famílias saradas, famílias curadas, famílias que servem ao Senhor, famílias que têm o Espírito de Deus, e por esta razão ela tem preservado esta sociedade da destruição total, tem preservado essa sociedade do caos. Mas quando esta família cristã abençoada, cheia do Espírito Santo, for retirada da terra no dia do arrebatamento, então aí se sabe que realmente esta sociedade sem Deus chega ao seu final, chega à sua destruição total. Eu quero convidá-los nesta noite para o livro de 1 Samuel, no capítulo de número 30. Capítulo de número 30 do primeiro livro de Samuel. Se trata de um assunto que envolve aqui filhos, que envolve família, e eu quero aplicar essa palavra que Deus colocou em meu coração nesta noite. Espero que cada um de nós possamos abrir os nossos corações e deixar que Deus tenha liberdade para agir, para falar, para trabalhar em nossos corações. Eu sei que não é mais um dia de campanha, nós estamos aqui para adorar a Deus. O que nos motivou nessa noite não foi o título desta campanha, não foi mais uma campanha. O que nos motiva nessa noite a estar aqui é a presença de Deus. É o amor que sentimos por aquele que nos amou primeiro. É por isso que nós estamos aqui. Amém? Vamos então ao texto sagrado que diz o seguinte: quando Davi e seus soldados, capítulo 30, versículo 1, do primeiro livro de Samuel. Quando Davi e seus soldados chegaram a Zilag, no terceiro dia os amalequitas tinham atacado a Neguebe e incendiado a cidade de Zilag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas o levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. E chegaram a Zilag. Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã e Jezreel, e Abigail de Carmelo, e que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-los,
Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e das suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse aos sacerdotes Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal, uma estola. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, e certo que você o alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Bessó, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Só até o versículo de número 10. Senhor nosso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nesta noite, meu amado, nós estamos aqui para te adorar. Nós estamos aqui para oferecer um culto de louvor a ti, de gratidão por tudo que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Olha, meu amado, quantas pessoas nesta noite vieram aqui para te adorar, vieram aqui para oferecer a ti este culto. Receba, oh aleluia. Mas também fala com este povo, fala conosco, revela, Senhor, o profundo nesta noite da tua vontade. Queremos sair daqui fortalecidos, mais abençoados, mais revestidos, mais avivados. Queremos que nesta noite o Senhor possa restaurar famílias, restaurar, meu Deus, relacionamentos que estão em crise. Possa, meu Deus, estar curando o relacionamento entre pais e filhos. Que nesta noite, meu Pai, aleluia, vidas venham ser impactadas pelo teu milagre, pela tua presença. Obre a nosso e calabachandarabanabra subiergia, demahande faz subir com darachaya. Ah, Espírito Santo, tu tens liberdade nesta noite para agir, para falar, para revelar. Eis-me aqui, usa-me como instrumento de Deus, para a glória de Deus e para louvor do Senhor, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Queridos, neste texto sagrado revela para nós algumas verdades que convém observarmos e aplicarmos na nossa vida, até porque a palavra de Deus, não importa o tempo e para quem ela foi escrita, ela é viva e eficaz, e ela é aplicativa a todas as gerações, porque a palavra é viva e eficaz, porque a palavra nunca perde a sua credibilidade, ela não muda, ainda que passem os anos, o tempo não exerce nenhuma influência sobre a palavra. Alguém por aí prega dizendo que a palavra de Deus se renova todos os dias. A palavra de Deus não precisa ser renovada todos os dias, porque nada altera a palavra, ela é sempre a palavra de Deus. A misericórdia do Senhor, sim, se renova todas as manhãs, mas a palavra não, ela é a mesma ontem, hoje e será eternamente a palavra de Deus. Nós vemos aqui neste texto sagrado uma família em crise, uma família em perigo, uma família na mão do inimigo. E trazendo para os nossos dias, não é difícil ver famílias em crise, principalmente famílias que não servem a Deus. Olhando para os nossos dias, não é difícil ver famílias na mão do inimigo. Não é difícil ver famílias passando por tribulações. Até porque existem alguns inimigos dos nossos dias que são agentes de Satanás para a destruição da família. Nós podemos citar alguns, nós podemos falar da tecnologia, que é muito boa, mas infelizmente
está sendo usada como instrumento do diabo para destruir muitas coisas, irmão Nelson. De sorte que a família tem sido vítima dessa tecnologia a serviço do diabo. Os meios de comunicações, e hoje nós vemos inimigos destruindo a família, o inimigo que nada mais é do que uma destruição e uma degradação dos valores espirituais, morais, valores familiares. Nós podemos citar aqui alguns. Pastor, você vai falar de televisão. Não, a televisão em si é uma bênção, mas o conteúdo da televisão hoje, se a família não tiver mesmo no controle do Senhor, se ela não tiver o temor de Deus, ela consegue se perder e ser tragada e ser amarrada por esse inimigo, porque o que passa ali realmente são coisas que não convêm a nenhuma família, em especial a família que serve a Deus. Não quero entrar em detalhes, pois os irmãos já sabem o que é que acontece ali. Nós podemos citar um outro inimigo, do qual a família tem se tornado refém. Hoje nós podemos falar, nós estamos na era do computador, na era da informática, na era da internet, do YouTube, na era do Twitter e de tantos outros meios de comunicação, e esses programas virtuais têm sido inimigos também que têm tragado famílias. Muitas vezes do aconselhamento pessoas, não da nossa igreja, graças a Deus, mas pessoas que vêm de outras denominações nos pedindo conselho, dizendo que o casamento está destruído porque o homem deixou de estar valorizando a sua esposa que está ali, carne da mesma carne, osso do mesmo osso, para estar iludido numa fantasia virtual, numa fantasia, numa coisa que não existe, e por esse motivo a sua família tem ido ao fracasso, o seu casamento tem ido ao fracasso. E assim nós podemos falar das drogas, que tem sido também um inimigo que tem destruído os nossos filhos, que tem destruído o esposo, que tem destruído mulheres. Antigamente se dizia que a droga era coisa de jovem, mas eu estava vendo uma reportagem que, lá falando da Cracolândia, pessoas velhas de 75 anos, mulheres de 60 anos também sendo escravas do crack, abandonaram suas famílias, abandonaram as suas casas, estão nas ruas. É coisa terrível, queridos. São inimigos que têm se levantado contra tudo, em especial contra a família. E dentro desse contexto, nós estamos vendo aqui nos dias de Davi, Davi se encontrava fugitivo, caçado por Saul. Saul queria acabar com a raça de Davi, de sorte que a sua perseguição foi tamanha que Davi teve que sair do território de Israel, teve que sair do meio da sua gente e foi habitar no território dos filisteus, foi para Gade, e ali ele fica em Gade e começa a trabalhar contra Israel juntamente com os filisteus. O tanto que foi perseguido, se obrigou e foi se refugiar no acampamento dos filisteus. E Davi, quando conviveu com os filisteus naquele tempo, Saul queria matar, e ele até queria entrar em batalha contra o seu próprio povo, a sua própria nação, mas Deus não permitiu, porque os príncipes dos filisteus não aceitaram, não acreditavam que Davi fosse fiel, fosse um aliado fiel ao lado deles. Mas nesse tempo que Davi serve ao exército dos filisteus, se agrega ao exército, faz uma aliança, ele mata muito dos amalequitas, e os amalequitas ficaram com ódio de Davi, porque a serviço dos filisteus, Davi fez uma destruição nos amalequitas. E o texto revela aqui, que quando Davi é dispensado do exército filisteu, para vir para a sua casa, para vir para Zilage, onde estava sua esposa, suas duas esposas e seus filhos, os amalequitas, inimigos de Davi, chegaram na cidade e destruíram a cidade, queimaram a cidade a fogo, levaram mulheres e levaram filhas e filhos, e nesta leva foi-se as duas mulheres de Davi e os filhos de Davi, além das mulheres e os filhos dos soldados que compunham o exército de Davi naqueles dias. Mas o texto me revela, dentro dessa destruição, é que
a Bíblia revela uma coisa curiosa aqui no primeiro versículo. O texto diz que Davi não estava presente